Olá, boa tarde, feliz domingo. Estou aqui por um motivo especial. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Falar que é uma live urgente e importantíssima e nós temos um convidado especialíssimo que já vai estar conosco. Primeiramente, um ótimo domingo a vocês. Um domingo abençoado, um domingo de paz. Quem já foi à igreja, comenta aqui. Quem já esteve na comunhão com os irmãos, hoje eu já participei da Santa Ceia, mais tarde vou ao culto novamente. Quem já foi ao culto hoje, boa tarde, Cristiane, boa tarde. Minhas queridas, eu sinto saudades de vir falar com vocês aqui. A vida é tão corrida, mas fico feliz também de saber que vocês têm acompanhado o Mais Forte Podcast, que vocês estão lá interagindo, sugerindo nomes, recebendo o fortalecimento da fé, recebendo, da palavra de Deus para os nossos tempos, para aquilo que a gente vai precisar. Vamos precisar ser mais fortes, mais corajosas para fazermos o que é certo, para buscarmos ao Senhor em todo tempo, para estarmos vivendo, mesmo com a insegurança de tudo que há no mundo, ao nosso redor e até mais distante, a gente ter segurança no nosso Deus. É dele que deve vir a nossa segurança, a nossa fé é a verdadeira confiança em Deus, nele como nosso protetor e confiar que a sua palavra é a palavra que nos guia, é a palavra que vai nos dar a direção, a nossa bússola para os nossos dias. Mas eu vim falar com vocês, inclusive quero que vocês enviem as perguntas. Eu creio que vocês têm visto as diversas notícias sobre Israel, sobre o ataque do Irã a Israel. E eu quero que vocês enviem as perguntas justamente com relação às dúvidas de vocês, com relação a isso. Algumas pessoas eu vi comentando na internet por que os cristãos, aqui no Brasil ficam falando tanto de Israel, orando por Israel, sendo que o povo judeu que não aceitou a Jesus como Messias, e por que, o que isso tem a ver com o Brasil, muitos ainda ficam confusos com relação a isso. Então hoje eu vim trazer uma luz sobre esse assunto, trouxe um convidado que vai entrar aqui para estar com a gente, justamente para falar sobre isso. Ele é o Rafael Bittencourt, que já esteve comigo em outras lives. Ele é exímio conhecedor de geopolítica, ele está por dentro de todas as notícias e vai trazer uma luz para todos nós que queremos saber o que acontece em Israel, por que o que acontece lá tem um impacto muito grande em nossas vidas. O porquê, principalmente, que nós, como cristãos, devemos orar por Israel, orar por Jerusalém, orar pela paz. O que isso tem a ver? Muitos ainda estão perdidos, achando que o que acontece lá está muito longe, está muito distante. E está na hora de nós abrirmos os olhos e compreendermos que tudo isso que está acontecendo está sendo concretizado de acordo com as passagens bíblicas, de acordo com aquilo que a Bíblia já nos diz e já nos prepara para o final dos tempos. E tudo tem acontecido de forma mais rápida, a vida tem acontecido de forma mais rápida, os dias têm passado de forma mais rápida, mais velozmente. Está na hora de nós acordarmos e passarmos a prestar atenção realmente nos sinais, compreendermos qual é a nossa missão aqui na Terra, o nosso propósito aqui. Está na hora de nos arrependermos, de vivermos tão longe de Cristo, de nos arrependermos de deixarmos para lá o conhecimento da Tua Palavra, o conhecimento das promessas de Deus para nós, o conhecimento das Escrituras, porque senão nós vamos perecer em nossas guerras individuais, vamos perecer como seres humanos aqui na Terra, vamos passar uma vida plantando e colhendo tão pouco, assim como a Bíblia fala.
né? Que aqueles que não creem no Senhor, não andam segundo os seus estatutos, acabam perdendo tempo na vida, às vezes trabalhando tanto e colhendo tão pouco, né? E eu trouxe hoje, eu coloquei até nos stories, uma palavra que fala especificamente sobre orarmos por Jerusalém. Está aqui no Salmos, no livro de Salmos da Bíblia, Salmo 122, mas existem muitas outras palavras que falam como Jerusalém, como Israel. Israel, a menina dos olhos de Deus. Então nós devemos ter um amor sim por Israel, mesmo que muitos ali ainda não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. É um povo em que Deus ama e que devemos orar por eles. Devemos orar pela paz de todos. Devemos orar pelo arrependimento de todos. Muitos falam, por que orar só por Israel, sendo que tal e tal e tal povo também passa dificuldades e está morrendo? Devemos orar por todos, mas jamais devemos querer a destruição, sabe? A destruição de Israel, acharmos que por eles não aceitarem a Jesus, a grande maioria deles, porque alguns já são judeus messiânicos, já acreditam em Jesus como Messias, mas aqueles que ainda não creem, nós devemos orar por eles. Assim como diz a palavra, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, assim como eu creio, e creio em todas as vírgulas, e busco compreender cada dia mais, pedindo para o Espírito Santo me guiar, e aquilo que eu ainda não compreendo, eu insisto, eu persevero, eu peço a vocês também, eu dou um aconselhamento para que vocês também busquem crescer em sabedoria, crescer no conhecimento de Deus, assim como Ele nos pede. Então, compreendendo que a Bíblia é uma escritura sagrada, é o caminho de Deus para nós. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 122, que é um cântico de peregrinação davídico, de Davi, onde ele fala especificamente sobre isso. Aqui no versículo 6 do Salmo 122, ele diz: orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, o nosso Deus, eu buscarei o seu bem. É uma ordenança, é uma direção para nós, para todos nós. Aqueles que abençoam Israel e suas orações serão abençoados. Assim como a Bíblia diz que aqueles que o amaldiçoarem, amaldiçoar Israel, serão amaldiçoados. Então, cabe a nós a compreensão dessa palavra, que o Espírito Santo toque no seu coração. E se você tem alguma dúvida com relação a essa questão e ao que está acontecendo no mundo, aproveite, aqui eu já vi que já tem várias perguntas, aproveite para mandar as perguntas aqui, que nós vamos responder também aqui no final da live. E eu quero já chamar o Rafael, que, como eu disse, entende muito mais de geopolítica do que eu, e ele é muito estudioso com relação a isso, especialista, compartilha de diversas palavras, nos atualizando de tudo o que está acontecendo no mundo e que tem impacto sobre nossas vidas, sobre a ligação com a palavra de Deus, com os últimos tempos. Então você vai ficar por dentro e passe a seguir ele também, a segui-lo nas redes sociais dele. Vamos chamá-lo? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou tentar melhorar o meu áudio aqui para vocês, tá? Eu peguei o Rafael de surpresa hoje, gente. Até eu me peguei de surpresa. Quando eu vi tanta notícia e eu também com várias dúvidas, falei, vou ver se o Rafael consegue abrir essa exceção para nós. É um domingo que a gente dedica à família, dedica à igreja, mas é por uma ótima causa. Eu acho que a gente está aqui, né, se reunindo para justamente atualizar
aqui os seguidores, atualizar aqueles que estão com dúvida. Eu acabei de entrar nas notícias antes de falar com você, já vi que já tem míssil caindo lá no Mar Morto, pastor de ovelha sendo morto. Nossa, é tanta coisa acontecendo por segundo lá. E É tem gente verdade. que ainda não entende, né, Rafael, que fala, ai, mas por que deixa aquele povo lá, eles que se explodam, vamos cuidar aqui do Brasil, vamos ver que aqui a inflação tá ruim, não sei o que tá ruim, vamos prestar mais atenção na gente, parar de olhar para lá, mas tudo impacta no mundo, né, Rafael? Esse tema, ou este evento de ontem, de hoje, que vai se desenrolar, os desdobramentos nós veremos nos próximos dias, a gente não pode ter a sensação de que aconteceu lá, não vai impactar aqui. Às vezes eu brinco dando aula de geopolítica, eu falo assim, às vezes uma declaração de um sheik impacta o mercado do aço, impacta o mercado do petróleo. Então, isso é geopolítica. Imagine, pela primeira vez na história, uma das maiores potências do Oriente Médio está sendo bombardeada no seu céu por drones, por mísseis poderosos, inclusive, com esse poderio. Foi a primeira vez na história que Israel foi bombardeado por esse quantitativo de drones ditos suicidas ou kamikazes, e também por mísseis, em um único dia. Isso foi histórico. Então, isso tende a impactar as nossas vidas. Então, quando a gente olha para isso, temos que ter uma sensação de que, olha, primeiro, profecias estão se cumprindo. Quando a gente olha para Israel, a gente vê os acontecimentos, e a gente olha para o mundo, inclusive, olha para o nosso lado, a gente vê profecias se cumprindo, mas a gente olha para isso e vê também como o Oriente Médio ele é instável, é uma região muito volátil, como tem muitos interesses no campo da política e da ideologia, da geopolítica, interesses econômicos, tem rivalidades históricas, territoriais, rivalidades até religiosas, por que não, né? Tem rivalidade religiosa ali, porque o Irã é o grande, é a organização. O Irã representa uma organização, é um país, mas representa uma organização, um movimento anti-judeu, anti-Israel, que alimenta belicamente, alimenta ideologicamente, alimenta em todos os sentidos os grupos extremistas em todo o mundo, que inclusive atuam aqui na fronteira do Brasil e tem células aqui no Brasil atuando com partidos de esquerda, inclusive. Então, este assunto, ele toca a nossa vida direta ou indiretamente, né? Então, é inevitável a gente olhar para Israel, seguindo o conselho bíblico, buscando orientação de eventos proféticos, mas também porque isso impacta a nossa vida em maior ou em menor grau ou escala, né? Mas a gente pode comentar outros assuntos aqui no decorrer do nosso papo. Ô, Rafael, que você comentou, acho importante a gente ressaltar o que tem de diferente do que está acontecendo agora com tudo que já vem acontecido nos últimos tempos ali com Israel. A questão de Gaza, a questão de que vira e mexe tem algum ataque, né, antissemita, uma bomba que estoura aqui e dali. Por que esse acontecimento específico, né, tem algo mais sério, mais importante, que a gente deve abrir mais os olhos? Então, Karina, é o seguinte, olha, este evento, eu entendo que é o seguinte, primeiro ponto, ele foi um pouco telegrafado, eu tenho que pontuar isso aqui para o pessoal. Por quê? O Irã avisou que iria fazer, ele disse que iria fazer. Eu já vim ali, mais ou menos, durante toda a semana falando, olha, há uma movimentação muito grande por parte do Irã, há uma movimentação, inclusive, de deslocamento de armas. Israel não eliminou aquele general, foram sete militares da guarda Quds, que é um braço armado da guarda revolucionária iraniana, que Israel eliminou por um ataque de drone lá em Damasco, na Síria. Um prédio dentro do complexo do consulado iraniano na Síria, né? É uma questão técnica se foi a embaixada do Irã de fato ou se foi um prédio anexo. Bom, de todo modo, Israel bombardeou a embaixada iraniana lá em Damasco. Ali, Israel eliminou a principal cabeça do grupo armado da Guarda Revolucionária Iraniana, um general. Ele era o general dos Quds, que é essa guarda armada. Ele era o homem responsável pelo deslocamento de armas para a Cisjordânia, para o Hezbollah, que atua no Líbano, e para outras regiões. Então, pensa que o Irã, com todos os seus braços armados, o Irã, ele nutre, ele alimenta
né? Alimenta militarmente, como eu falei há minutos atrás, e ideologicamente todos os sentidos. Por exemplo, o Hezbollah, ele alimenta o Hamas, que Israel está em guerra contra o Hamas desde o dia 7 de outubro, guerra direta, inclusive com incursão em Gaza, e a possível incursão por Rafah, que é a parte mais ao sul de Gaza, na divisa com o Egito. Então, o Irã é quem alimenta o sentimento antissemita no mundo. Faz muita propaganda, inclusive, utilizando partidos de esquerda, utilizando grupos ideologicamente alinhados a essa ideia de que realmente os judeus, né, querem eliminar os palestinos, estão promovendo um genocídio, etc. Então há muita propaganda em cima disso. Então esse general que foi eliminado na semana passada é uma peça muito importante da Guarda Revolucionária Iraniana. Israel sabia que o Irã iria bombardear. Então, o que o Irã fez ontem, ele avisou. E aconteceu... O que ele ganha em avisar? Por que ele avisou? Então, não foi de surpresa? Então, aí é uma questão. Eu tocar nesse ponto é muito importante sua pergunta. Por que ele não atacou de surpresa? Porque havia uma pressão norte-americana. Israel está numa posição que serve a um papel da geopolítica ocidental ali no Oriente Médio. Israel é muito importante para a geopolítica ocidental. A gente tem que olhar um pouquinho para o passado, mas sem entrar muito a fundo nesse assunto, porque ele é complexo. A gente teria que ter aqui umas 2 ou 3 horas falando sobre a história do Oriente Médio. Desde o período bíblico até, por exemplo, na queda do Império Turco-Otomano. Mas esse é um ponto. Quando caiu o Império Turco-Otomano, aquela terra ali que vivia numa certa paz imperial, como a gente vai dar aula, a gente fala da paz imperial otomana, né? Os otomanos conquistaram parte da África, parte da Ásia e do Oriente Médio, construindo um grande império, né? Conquistando aquelas terras do Império Romano, que tinha 2 braços, 2 pernas. Ali era o Império Romano. O Império Romano, capital em Roma, e Constantinopla, né? Hoje Turquia. Então, o Império Romano cai. O Império Turco-Otomano assume aquilo dali. E cresce o Islã em toda aquela região. E Jerusalém é dominada, então, pelos turcos otomanos. Então, imagine o seguinte, no final da Primeira Grande Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano saiu perdedor da Primeira Guerra. Ele saiu perdedor e agora todos os territórios que ele dominava, que fazia parte do Império, que vivia de uma paz imperial, onde as tribos tinham seu território delimitado, onde as seitas do Islã, do próprio Islã, tinham o seu grupo delimitado, sunitas, xiitas. Quando o Império Turco-Otomano cai, com o seu modelo de vilayet, sanjaks, que ele cai, agora as potências europeias assumem com mandatos britânicos e mandatos franceses. Por exemplo, o Líbano agora é uma colônia da França. E assim por diante, né? A Síria é uma colônia da Inglaterra, e assim por diante. E acontece o seguinte, neste momento aqui, depois de 1919, por exemplo, quando o Império Turco-Otomano cai, tudo aquilo ali está fatiado. E agora as tribos estão se misturando. De igual modo, os árabes estão com um nacionalismo muito grande, porque são colônia britânica, né? Assim como o Iraque, assim como o Irã, por exemplo, antigos persas, era colônia britânica. E o movimento nacionalista árabe está crescendo, cresce no Egito em 47, quando é criado o Estado de Israel. Então, quando cai o Império Turco-Otomano, vai entrar a Segunda Grande Guerra Mundial, de 39 até 45, né? 6 milhões de judeus são eliminados, espalhados pelo mundo, né? Eles não têm terra, né? Desde a época do Império Romano, eles não têm terra, estão espalhados pela Europa, e Hitler promove aquele massacre. Só para a gente entender o que motiva tanto essa ira, esse ódio ao Estado judeu. Então, quando cai em primeiro o Império Turco-Otomano, depois vem na década de 40, mais ou menos ali 46, 47, já há o final da Segunda Grande Guerra Mundial e uma elite judaica cresce na Europa, influenciando bancos, influenciando a política britânica, né, o Reino Unido, influenciando a França, e eles querem o direito a uma terra, porque eles não têm terra. Foram massacrados na Segunda Guerra, foram espalhados pelo mundo, e lembra que havia muita promessa que o Senhor os reuniria de todas as nações. E aconteceu justamente que em 46 para 47, uma elite judaica na Europa construiu uma carta para a Liga das Nações, que depois se tornaria a ONU, pedindo que os judeus tivessem o direito a uma terra.
E essa carta foi chamada de Carta de Balfour, ou Tratado de Balfour, que depois foi a carta que deu origem ao Estado judaico, ao Estado judeu, ao Estado de Israel. Então, é interessante que toda aquela região está fragmentada, dividida, com um sectarismo muito grande, muita divisão e tribos brigando entre eles, sunitas e xiitas brigando. Por exemplo, o Irã é xiita, extremamente radical. Assim como o Iêmen, está lá na parte do Golfo, lá no Golfo de Aden, lá embaixo no Oriente Médio, pertinho da Arábia Saudita. A Arábia Saudita já são sunitas, descendentes de Ismael. E agora há uma questão que é o seguinte: quem vai lutar contra esse colonialismo europeu? O Império Otomano caiu e agora tem o imperialismo europeu. Regiões dominadas pela França, dominada pelo Reino Unido. E há um movimento no Egito que surge com a criação do Estado de Israel. Porque a criação do Estado de Israel representava também a expulsão dos palestinos de seu território, de árabes, ciganos que estavam ali, né? E representa também o domínio do império, dos mandatos britânicos e franceses. Então, quando cria o Estado de Israel, surge um movimento nacionalista conhecido como movimento pan-arabista, que nasceu com o rei do Egito, lá na década de 40. Havia um general ali, que é o general Nasser, que ele comandou uma tropa desse rei do Egito para lutar contra o recém-criado Estado de Israel. Isso foi em 1948. E ele liderou o exército, junto com Jordânia, junto com o Iraque, junto com a Síria, para lutar contra o recém-criado Estado de Israel, que é conhecido como a Guerra de Independência. Israel saiu vitorioso. Mas esse sentimento anticolonialista e esse sentimento anti-Estado de Israel cresceu por esse movimento nacionalista. Bom, o Irã, ele encabeça hoje esse movimento que tem no lema eliminar o Estado ou o país falso, que eles dizem ser o Estado de Israel. Então tem uma questão histórica e tem uma questão religiosa também, que para eles os judeus são os porcos e os cristãos são os cães, que os cristãos são os traidores. Não se iludam que o ódio é só com o judeu, o ódio é contra os cristãos também. E todos aqueles que não aceitam a imposição da lei islâmica. As pessoas precisam entender isso. Então, todo o ódio no Oriente Médio é alimentado pelo Irã. É o Irã que alimenta esse ódio, sendo então o guardião dessa causa árabe ou da causa palestina, vamos ser mais precisos aqui. Então, historicamente, eles alimentam, por exemplo, o ISIS, vários outros grupos que atuam, inclusive, na África, como Boko Haram, alimentam o Hezbollah, alimentam o Hamas, porque estes outros grupos lutam contra o Estado de Israel. Por exemplo, o Iêmen tem no seu lema, no seu manual, destruir o Estado de Israel, matar todos os judeus e acabar com os Estados Unidos. Aí a gente olha para o lema do Hamas. O Hamas tem o lema acabar, eliminar com o Estado de Israel. Quando a gente olha para o Hezbollah, é o mesmo lema, acabar com o Estado de Israel. Nenhum desses grupos querem coexistência, nenhum desses grupos querem paz, nenhum desses grupos estão, de fato, preocupados com os palestinos. A motivação real é o ódio historicamente construído contra os judeus. Então, eles querem eliminar o Estado de Israel. Então, a ação de ontem do Irã já era um desejo do Irã por causa da ação de Israel em Gaza. Então, diferente é isso. Uma ação de Israel em Gaza, eles já queriam dar uma resposta. E por causa também de que o Israel eliminou um principal general que deslocava o armamento iraniano para alimentar o Hamas e o Hezbollah e outras guerras de procuração iraniana. Entende? Então, assim, ontem foi um fator histórico. Pelo número, o número de drones kamikazes, drones suicidas, e de mísseis disparados em um único dia, em uma única noite contra o Estado de Israel. E outro fato histórico é que Israel conseguiu, por exemplo, nos drones, eliminar 99% do número de drones que foi disparado contra seu território. Isso é um feito muito expressivo, né? Isso é um feito muito expressivo. Mas eu não sei se vocês, a nossa audiência, aí, o pessoal entendeu bem a questão histórica ali, sim. Que a solução, a gente não vê solução agora, a gente não vê solução imediata. A Bíblia fala de uma falsa paz, de uma falsa solução que será apresentada pelo anticristo, né? Que ele será o solucionador, né? Para o mundo, porque ele vai confirmar um acordo com muitos. Né? E esse acordo é apresentar uma solução também para esse eixo tão instável do mundo que é o Oriente Médio.
O Oriente Médio sempre foi palco de grandes conflitos, de grandes acontecimentos, né? Desde a criação do homem no Jardim do Éden, né? A Torre de Babel e assim por diante. E no fim dos tempos também será palco de grandes acontecimentos. O Senhor Jesus vai reinar na terra e vai ser a partir de Jerusalém no seu reino milenar. Então, nos importa muito, não só pela paz, orarmos por Israel, mas também nos importa muito entendermos tudo que está acontecendo ali por toda essa dinâmica, né? Sim, então, e a questão deles não terem avisado, você acha, eles terem avisado, era para quê? Boa. Por que o anúncio? Boa. É o seguinte, nós temos duas narrativas no mundo. Duas narrativas. Eu preciso entrar na questão aqui política ideológica, né? Às vezes, quando a gente entra no política ideológica, algumas pessoas falam assim, eu não quero saber. Mas isso é muito importante, porque o mundo é movido por essas duas questões. Quando o Donald Trump foi eleito lá em 2016, falavam, o mainstream, a grande mídia, falava o seguinte, e aqui são fatos, o mundo agora está instável. Este é um homem muito perigoso para o mundo. A democracia, a segurança global está em risco. Essa era a narrativa da mídia mundial, né? Pois, o Donald Trump, nos 4 anos que ele ficou no poder, a única ação extrema no Oriente Médio, vamos falar envolvendo Israel, foi a eliminação de um general iraniano, Soleimani, com o apoio. Ali foi uma ação conjunta de Israel, Reino Unido e os Estados Unidos. Eliminaram um general iraniano que era um carniceiro. Por lá eliminaram ele. O Irã respondeu? Não. Passou um tempo depois, o Irã foi lá e bombardeou uma instalação dos Estados Unidos lá em Erbil, lá no Iraque. Para, tipo assim, dizer, retaliamos, fizemos alguma coisa, mas não teve nenhum grande ataque, não teve nenhuma grande sanha terrorista do Hamas, do Hezbollah, ou o próprio Fatah, que é o grupo político que atua na Cisjordânia e organizou alguma coisa para atacar Israel. Não viram. O mundo estava mais seguro do que hoje com o Joe Biden. Eu vou responder sua pergunta. Ela é bem importante. Quando o Joe Biden entra, se a gente lembrar, vimos logo aquela saída vexatória dos Estados Unidos lá do Afeganistão. Aquela quantidade incomensurável de armamento de elite para o grupo Talibã, que é um grupo que odeia a democracia, odeia o Ocidente, odeia os Estados Unidos e odeia Israel. Odeia os cristãos, inclusive. Agora eles estão bem armados. E aí foi acontecendo. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, pouco se importando com os Estados Unidos. E agora, no 7 de outubro do ano passado, a gente viu o Hamas invadiu Israel e fez toda aquela barbárie, jogando crianças num forno. A gente não consegue falar tudo aqui, mas todo mundo sabe da barbárie que o Hamas fez. Então veja, olha que interessante. Por que o Irã não atacou Israel antes? Porque os Estados Unidos estavam negociando e ameaçando o Irã, dizendo que se o Irã atacasse Israel e ele errasse a mão, ele atingisse alguma instalação norte-americana, os Estados Unidos teriam que permitir uma escalada regional. Isso poderia facilmente evoluir para uma terceira guerra mundial. Por quê? Ali nós temos um eixo muito importante de escoamento mundial de produção, principalmente de petróleo e gás que vai para a Europa, que vem ali, né, dos países do Golfo e acessam através do Estreito de Al-Mandeb, onde os Houthis do Iêmen estão bombardeando os navios, sequestrando navios. É bem no eixinho, se tivesse um mapa aqui eu mostrava para o pessoal, aquele eixinho ali que, inclusive, os Estados Unidos ficam tentando lutar contra os terroristas do Houthis, né? E disparando, os Estados Unidos disparam um míssil, e o míssil dos Estados Unidos custa quase $1 milhão, para tentar não travar aquele eixo de escoamento de produto. Esse eixo é importante porque ele vai para o Mar Vermelho, e do Mar Vermelho vai até o Canal de Suez, e o Canal de Suez chega até os portos da Europa. Sem isso, os navios tinham que contornar o continente africano, e encarecer todo o mercado de suprimentos do mundo. Teve um fato, há mês passado, ou mês retrasado, que os terroristas do Houthis, eles cortaram um cabo de fibra ótica ali no Mar Vermelho. E o interessante é que 20 a 25% da internet global foi afetada. Então pode parecer que não vai acontecer nada com o Brasil, mas afeta o mundo inteiro. Ainda mais se eles travarem uma guerra ali no Mar Vermelho. Eles vão parar o tráfego de navios, o tráfego de mercadorias no mundo, de petróleo, etc.
E isso, as petrolíferas poderosas da Europa, as britânicas, e também as petrolíferas poderosas dos Estados Unidos, não vão permitir. Então, isso é geopolítica portuária. Se o Irã ataca um ataque de surpresa do seu território, imediatamente Israel responderia também de seu território e possivelmente Israel iria destruir as instalações nucleares do Irã. E o Irã ia fazer de tudo para destruir as usinas nucleares de Israel, por exemplo, a de Dimona. Então, isso iria eclodir e virar uma terceira guerra mundial ali facilmente, porque os Estados Unidos iriam proteger os portos, os Estados Unidos iriam proteger suas posições de geopolítica. Então, o que o Irã fez? Eu acredito que o Irã, isso com permissão dos Estados Unidos, permissão, não estou dizendo que os Estados Unidos participaram do ataque, permissão no sentido de os Estados Unidos são a polícia do mundo, né? Hoje está muito enfraquecido, né? O Putin faz o que quer, o Xi Jinping ameaça do jeito que quer, e o Hamas faz o que quer, o Hezbollah faz o que quer, né? O Irã faz o que quer. Mas os Estados Unidos são a polícia do mundo. Então, acredito que o Irã avisou para que houvesse um espetáculo, o Irã desse uma resposta à morte do general, mas não houvesse um dano significativo à estrutura dos Estados Unidos, às instalações dos Estados Unidos, a dar direito ao Israel se defender, para isso não levar a uma guerra regional ampla e, portanto, isso evoluir para uma terceira grande guerra mundial. Então, um ponto aqui importante. Os Estados Unidos estão em eleição. O Joe Biden, provavelmente ele vai perder a eleição. O desfecho da ação de Israel em Gaza é um problema eleitoral para os Estados Unidos. O Biden precisa desse trunfo diplomático. Ele precisa de um acordo de paz, porque ele está com uma imagem muito ruim em relações internacionais. E agora, uma guerra regional estourar a partir do Oriente Médio e levar a região inteira, até países da Europa, seria um problema muito grande para o Joe Biden, que ele não tem saúde, capacidade cognitiva, porque ele está com problemas devido à sua idade, ele não tem articulação suficiente ou poder suficiente para conter todos esses grupos, entende? Então, eu acredito, e essa é uma opinião, apesar dos fatos, é uma opinião, que foi o Irã deu a resposta, mas ele telegrafou a resposta para que a coisa não desandasse. Tanto que o The New York Times disse no dia de hoje, domingo, pela manhã, disse assim, após reunião com o Joe Biden, o Benjamin Netanyahu desistiu de um ataque poderoso ao Irã. Porque ontem, o Netanyahu, falando ao vivo, ele disse assim, o ministro das Relações Exteriores de Israel escreveu assim em um canal oficial. Ele disse assim, ainda hoje haverá um terremoto no Irã. Então todo mundo percebeu assim, nossa, ele vai jogar uma arma poderosíssima, chegar até a cogitar uma arma de destruição em massa, uma arma nuclear. Não foi para isso, porque os Estados Unidos, através do Antony Blinken, o secretário de Estado, seguraram a coisa. Então, houve uma resposta, ela foi, de certo modo, telegrafada, para dar capacidade de Israel responder, e tanto que Israel agora já disse que, a priori, não vai dar uma resposta direta, mas em qualquer momento e em qualquer lugar, vai responder ao Irã. Ou seja, tem coisa para acontecer ainda, entendeu? Sim, foi só um tipo, olha, a gente tem capacidade de destruir muito mais, porém, estamos só avisando, agora vocês podem, né, se proteger, mas numa próxima a gente pode agir de surpresa, né? Exatamente. Para o mundo que a gente pode destruir se a gente quiser. Mas eles teriam a capacidade de, se eles pegassem de surpresa, de destruir. Eles têm arsenal, tudo isso para destruir Israel? Olha, para destruir Israel, não. Está provado, inclusive, agora. Tem uma coisa bem interessante, ficou claro para a gente nessa guerra. Israel é um país muito pequenininho. Tudo em Israel é muito milagre, né? É tudo muito sobrenatural, né? Sem querer espiritualizar o que é natural, mas tudo em Israel é muito sobrenatural, né? É tudo que foi profetizado, apesar de toda a rebeldia, de rejeitarem, inclusive, a grande maioria da população rejeitar o único verdadeiro Mashiach, que é Jesus, né, o Salvador da humanidade, mas ainda assim é tudo muito espiritual e profético, né? Eles descobrem petróleo onde não era para descobrir, eles fazem o deserto florescer, é uma coisa incrível fazer o deserto florescer. Eles descobrem bacia de gás. Israel hoje é um dos maiores fornecedores de gás para o Egito, fornecedor de gás para a própria Europa, né? Olha só, Israel, aquele país ali já é uma potência tecnológica, já é uma potência cibernética, já é uma potência militar, é o ponto.
o Irã, ele tem o maior arsenal de mísseis de todo o Oriente Médio. O quantitativo de mísseis iranianos é muito grande. Iraniano é muito grande. Só que a tecnologia de Israel é muito poderosa. Israel provou ontem que, apesar das centenas de drones e de mísseis, mísseis inclusive disparados a quilômetros de distância, disparados lá do Irã, Israel conseguiu interceptar todos eles. Israel conseguiu interceptar praticamente todos eles. Só houve uma pessoa ferida até o momento, a gente sabe que foi uma menina, até o momento. Uma pessoa, de fato, naquela... Como que é feita essa interceptação? Israel tem cerca de grandes sistemas de defesa, tem 3, basicamente. Mas um é o mais conhecido, que é o Iron Dome, que é um escudo de defesa, que é um sistema que ele capta os mísseis aéreos, os mísseis que estão vindo, e ele automaticamente dispara um outro míssil que explode este que está vindo no ar. Então, ele explode no ar. Os estilhaços caem. O Iron Dome, ele não tem efetividade de 100%. Fica na casa de 85%, 90%, às vezes 93%, 95%. Então, há um percentual de mísseis que caem em solo israelense, né? Mas o Irã também, há informações de que o Irã disparou mísseis poderosíssimos. Há uma suspeita, essa informação ela não é verificada ainda. E até uma imagem ontem mostrando uma explosão no céu, como se fosse um clarão assim, pum! Aquilo dali era um míssil, dizem que era um míssil hipersônico iraniano, um míssil poderosíssimo. Mas quem derrubou foi foram os Estados Unidos, ou foi a Inglaterra, que a partir de um navio, de um navio de guerra, eles dispararam um míssil e conseguiram explodir esse poderosíssimo míssil iraniano. O Irã disparou 3 mísseis desses. Isso aqui é alegadamente, tá? A mídia iraniana falou, inclusive, nós disparamos 3 mísseis desses poderosíssimos e eles alegam que caiu em Israel. Mas não há evidência que prova que esses mísseis de fato caíram em Israel. Agora, Karina, tem um interessante. Respondendo à sua pergunta, Israel tem uma tecnologia de defesa muito forte, muito poderosa. Isso envolve muito dinheiro. Um número para o pessoal que nos assiste aqui. Só na noite de ontem, Israel gastou cerca de 1,3 bilhão de dólares para se defender. Nós estamos falando de cerca de 7 bilhões de reais para se defender. Israel gastou ontem. Então, sem o apoio dos Estados Unidos, como aconteceu, sem o apoio do Reino Unido, como aconteceu, seria difícil, porque os drones vinham do Iêmen, lá mais embaixo, os drones também vinham do Hezbollah, os drones vinham do Irã. Então, olha que coisa extraordinária aconteceu ontem. Os Estados Unidos defenderam Israel, abatendo os drones. Israel, com a sua força aérea, abatia os drones. Toda aquela explosão no céu, a Força de Defesa de Israel, a defesa aérea, e também o Iron Dome funcionando, e o outro escudo de defesa, que agora eu esqueci o nome, eles estavam explodindo os mísseis e drones no ar, todo aquele céu vermelho, aquele fogo no céu. Eram as explosões. Isso é automático? Isso o Irã estava operando os drones. É automático. O Iron Dome, ele é automático. Não fica o Iron uma Dome... pessoa atrás disso, mirando e atirando. Não, a não ser que seja a Força Aérea. A não ser que seja a Força Aérea que opera isso, né? Através dos seus caças. Mas existe operação humana nisso também, mas o Iron Dome é automático, né? O escudo de defesa de Israel, que é tão famoso. Mas no caso ontem, a Força Aérea norte-americana, que também atuava ali com os navios militares norte-americanos e os britânicos, também ajudaram. Mas o que é histórico, a Jordânia, que é um país muçulmano, derrubou drones iranianos. A Arábia Saudita, que é um país muçulmano, ajudou Israel derrubando drones iranianos. Então, o que aconteceu ontem foi histórico por todos os fatores, por todos os lados. Um número tão grande, nunca se viu na história um bombardeio tão grande em um período curto de tempo contra o espaço aéreo de Israel. Israel conseguiu repelir cerca de 99% dos drones, 90% dos mísseis, e os que caíram em zonas isoladas, destruindo uma base aérea de Israel, mas esse dano foi uma estrutura física e foi pequeno, tanto que Israel exibiu um caça F-35 pousando na base aérea onde foi afetado, ou seja, Israel continua normalmente. Foi histórico porque 2 países muçulmanos, que historicamente, teoricamente seriam contra o Estado judeu. Certo? E só o pessoal lembrar que a Arábia Saudita
estava para normalizar com Israel, fazer um acordo de paz com Israel. Aí a Bíblia fica muito clara aos nossos olhos. Mais um país muçulmano, são primos, são descendentes de Isaac. Os palestinos é uma grande mistura, são uma grande mistura étnica. São descendentes de persas, com ciganos, com turcos, é uma grande mistura. Os próprios árabes falam isso, tá? Eles falam isso. Nós somos descendentes de Isaac, descendentes de Ismael. E os judeus são descendentes de Isaac. Nós somos primos, somos descendentes de Abraão. Então, a Arábia Saudita estava para normalizar com Israel no ano passado. O Hamas, sabendo que Israel ia fazer um acordo de paz com a Arábia Saudita e a causa palestina iria ficar enfraquecida, o Irã juntou o Hezbollah e o Hamas e montaram um plano para atacar Israel e minar um acordo de paz com a Arábia Saudita. Se a gente lembrar, o ataque de outubro do ano passado foi logo depois do Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, está lá na ONU. Ele pegou um mapa e falou, olha, Deus está colocando diante de nós uma escolha. Ou a gente escolhe o Monte Ebal ou o Gerizim, o Monte da Bênção ou o Monte da Maldição. Vamos escolher o lado da bênção, o lado da paz, da coexistência. Ele fez uma divisão no mapa. Ele está falando, hoje começa uma nova história. Por quê? Já havia ali um pré-acordo com a Arábia Saudita para fazer um acordo de paz com Israel. Lembrando, em 2020 foi Emirados Árabes Unidos, Bahrein, depois vieram o Sudão, Marrocos e por aí vai. Então, Israel fazendo um acordo de paz com países muçulmanos. E ontem, no dia 7 de outubro, quando o Hamas invadiu Israel, era para tentar impedir e minar esse acordo de paz com a Arábia Saudita. Mas quem fez o plano? A inteligência iraniana. O plano foi construído pela inteligência iraniana. A invasão de Israel lá no 7 de outubro do ano passado. Então, o grande mantenedor desse ódio anti-judeu é o Irã. Então, agora, vocês viram ontem, a Arábia Saudita ajudando Israel, a Jordânia ajudando Israel, o que prova para a gente que o Irã está sozinho. É por isso que o Irã agora tem que pensar duas vezes antes de atacar Israel novamente, porque ele percebeu que o Egito não está com ele, a Arábia Saudita não está com ele, a Jordânia não está com ele, e facilmente, se ele tentar levar uma escalada regional, empurrar os outros países, ele pode estar isolado. Israel tem arma de destruição em massa, Israel tem bomba nuclear, o Irã não tem. E talvez agora haja uma pressão da comunidade internacional para impedir o Irã de construir sua arma nuclear. Coisa que o Barack Hussein Obama disse que faria e não fez. Coisa que o Joe Biden disse que faria e não fez. Ou seja, impediu o Irã de ter uma arma nuclear, que eles querem utilizar para destruir Israel. Né? Talvez essa seja uma oportunidade para construir uma opinião pública anti-Irã e ver a emergência que é, a urgência que é impedir o Irã de ter uma arma que possa realmente provocar uma destruição, um dano humano gigantesco em Israel e no Oriente Médio. Então, não teria nenhum outro país que se uniria ao Irã, na sua opinião? Tem sim. Porque tem aqueles que estão meio velados também, né? Assim, que até então, né, a gente sabe que é mais para um lado do que para o outro, mas não está lá ainda, assim, né, ativamente, né, mostrando que está do outro lado, né? Se a gente puder fazer uma análise aqui bem especulativa de... estourou uma terceira guerra mundial a partir do Oriente Médio. É bem especulativo, vamos criar algumas ideias aqui. Vamos pensar o seguinte. Hoje nós temos um mundo que se diz a nova ordem mundial. Aqui eu não estou falando de teoria da conspiração, estou falando de geopolítica. Né? Eu estou falando da hegemonia mundial. Qual é o país que está no topo da liderança global, vamos colocar assim? Isso foi construído, inclusive, pós-Segunda Grande Guerra Mundial e pós-Guerra Fria. São os Estados Unidos. E o mundo está vendo esse bastão, esse cetro mudar de mão. Há aqui uma disputa muito grande, que esse bastão vai para a mão da China. E a China faz esse trabalho. Só que o trabalho da China não é militar. O trabalho da China é ideológico, é econômico. O trabalho da China é o soft power, que é o poder suave da China. Ela compra portos, aeroportos, ela cria uma dependência econômica, uma dependência energética de infraestrutura do país, a fim de que o país se torne dependente da China. Ela faz isso com muita força. Por exemplo, a China hoje, um exemplo, a China hoje é responsável, em grande parte, pela geração e distribuição de energia na América Latina. O Brasil está sendo vendido para a China. O Chile está sendo vendido para a China. Vendido, eu estou dizendo, a geração de energia no Chile depende da China. Ou seja,
Os caras acumularam tanto dinheiro e os Brasil caras são tão... também? O Brasil O também. Brasil também. As mineradoras ou têm participação direta ou indireta dos chineses. A geração de energia elétrica tem participação direta ou indireta dos chineses. O pessoal der uma bugada, vocês vão ver. Por exemplo, na Argentina, o Javier Milei, quando ele fala contra a China, ele vê que o Fernandes, o presidente anterior da Argentina, estava entregando a Argentina de mão beijada para a China. De mão beijada. E a China estava aproveitando. Vou sair daqui do nosso continente para a África. A China fez esse trabalho muito bem com sua política chamada Belt and Road, que ela vai construindo portos, aeroportos. Ela fez isso no Egito, por exemplo. A China está reconstruindo o Cairo. A China tem uma participação muito grande na Etiópia, construindo a maior hidrelétrica do mundo. Apesar de que outra hidrelétrica na própria China já foi construída, mas na época era a maior hidrelétrica do mundo na Etiópia. Represando o rio Nilo, inclusive, criando um problema para o próprio Egito. Mas, enfim, um exemplo. A China comprou grande parte da indústria petroquímica iraniana. Hoje, China, Irã e Rússia são grandes parceiros. Aí nós poderíamos colocar aí os países do BRICS. É onde todo mundo começa a ter um friozinho nas mãos. Porque BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje, nós já temos uma outra configuração. Temos uma configuração de Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, possivelmente Venezuela, Irã e outros países que vão compor os BRICS. Ora, se nós temos do lado um mundo, que é o mundo liderado pelos Estados Unidos, encabeçados por esses países que ainda mantêm a ordem internacional, do outro lado, nós temos um grupo de países que estão desafiando a ordem internacional, que basicamente esses países estão no BRICS, onde o Brasil está. Então você me perguntou, o Irã estaria totalmente sozinho se a guerra estourasse hoje? Bom, há declarações recentes do Vladimir Putin que ele protegeria os seus interesses na região. O Putin está presente na Síria historicamente desde a época da União Soviética, assim como está presente no Iêmen desde a época da União Soviética. Assim como já esteve presente no Afeganistão e caiu pelo Talibã, assim como os Estados Unidos também caíram pelo Talibã. Mas, ou seja, hoje, nós temos dois eixos no mundo que eu brinco com o pessoal lá no Abaplay, inclusive falando que é o eixo de Magog, que são os descendentes de Magog, né, que vem aí Turquia, que vem... os iranianos são descendentes dos persas, né? Não são descendentes diretos de Magog, dos filhos de Jafé. Mas eles compõem esse bloco também. Também Irã, Rússia, China... Turquia, que é o chamado eixo anti-Estados Unidos, anti-potência europeia. Agora, Karina, para a nossa audiência perceber uma coisa, que todo mundo deve estar perguntando, Rafael, e se estourasse essa guerra, o Brasil estaria em que posição? Sim. Veja, Karina, quando Israel foi atacado brutalmente pelo Hamas, as declarações dos países que defendem a democracia, que defendem o direito à vida, o direito à defesa, a soberania nacional, esses países condenaram, usaram as palavras, nós condenamos o ataque. Foi um ataque desumano e terrorista, lá no 7 de outubro do ano passado. O que o Brasil fez? O Brasil não chamou o Hamas de grupo terrorista. O Brasil chamou o Hamas de grupo armado. O Brasil teve dificuldade só quando a opinião pública massacrou o governo brasileiro, que o governo brasileiro voltou atrás e disse, se a ONU não chama o Hamas de grupo terrorista, nós também não temos o direito de chamar. Os caras colocaram pequenos no forno, fizeram toda aquela barbaridade. Agora, pasmem. Ontem eu fiz uma transmissão fazendo a cobertura da guerra. Eu fiquei procurando uma declaração do Itamaraty, do governo brasileiro. O Reino Unido declarou imediatamente, nós condenamos veementemente o ataque brutal do Irã sem precedentes contra Israel, a nação soberana de Israel. Estados Unidos do mesmo modo, França do mesmo modo, Holanda do mesmo modo, os países liberais democráticos. O que o Brasil fez? Não declarou nada. Olha o que o Brasil declarou. Declarou sim. O Brasil disse assim na sua nota, nós estamos analisando com muita atenção. E o Irã, por ter enviado drones contra Israel, nós estamos atentos e vamos observar, parará, parará, parará. Em nenhum momento a expressão nós condenamos o ataque do Irã. O Irã atacou Israel com drones.
Irã enviou drones para Israel. Enviou Isso para pode dar um parecer que tchau, enviou é, para vai dar dar um um oi. tchau, Olha, gente, tirar uma olha a foto. nossa luz, olha quanta luzinha no céu. Isso, pessoal, vamos fazer uma fotinha daqui de cima. Não. Então, isso significa muita coisa. Historicamente, os partidos de esquerda da América Latina são mais conectados à causa palestina, são mais conectados aos líderes que, uns até se foram, né? Líderes que promovem toda essa barbárie, esse ódio. Entenda a nossa audiência aqui. Eu sou pela vida, você também. Nós queremos a paz. Acima de tudo, nós queremos que o evangelho de Cristo seja pregado. Mas nós somos pessoas inteligentes, buscamos a informação. Nós estamos vendo que a questão Hamas, Hezbollah, eles não querem paz, eles não querem diálogo, eles não querem a paz para os palestinos. Eles querem destruir o Estado de Israel. Este é o plano deles, sabe? E se para isso eles têm que tirar o duto, a tubulação de água, para fazer um míssil lá de Gaza, eles vão fazer. Se para isso eles têm que desviar os fundos de investimento que vêm da Noruega, que são fundos para ajudar as crianças que passam fome em Gaza, eles vão fazer e vão desviar para poder indenizar os mártires que lutam contra Israel, e eles são indenizados, as famílias são indenizadas, que é conhecido como o fundo da matança, que eles vão fazer. Então nós sabemos que eles se alimentam de um ódio muito grande. Então hoje o Brasil estaria numa posição muito delicada, dadas as declarações infelizes e os posicionamentos ideológicos acima dos fatos e da verdade, da defesa da soberania e da vida, no que concerne ao governo brasileiro e as suas declarações recentemente no que concerne a Israel. Mas o que pode acontecer a partir dessas declarações e desse posicionamento para o Brasil? Porque tem gente que pode achar que ele vai ficar declarando, está pegando mal para o Brasil, mas o que isso na prática, né, pode danificar o Brasil, as relações com outros países, a questão até dos produtos chegarem aqui ou não, vai chegar um míssil no Brasil? Tem gente que já até perguntou, mas se está tendo essa coisa de míssil, a guerra vai chegar aqui de alguma maneira, porque se o Brasil se posicionar de um lado ou de outro, o que isso impacta, né, no Brasil, o posicionamento dele? Essa pergunta é muito boa. A nossa guerra aqui é outra, né? Nós estamos em guerra. Isso, não estou falando de questão espiritual. Nossa guerra aqui é outra. E nós estamos em guerra literalmente. Olha, vamos pensar assim. Tudo pode mudar com a eleição norte-americana. Porque Em outubro, enquanto houver um presidente nos Estados Unidos que faz um jogo duplo, que o Biden faz um jogo duplo. Enquanto houver um líder na Europa como Emmanuel Macron, que faz um jogo duplo, o mundo vai estar essa bagunça. Por quê? O Macron, exemplo, e nós vamos chegar no Brasil. O Macron falou lá, nós vamos enviar as tropas francesas para defender a Ucrânia. Logo, é colocar a OTAN contra a Rússia. Ele está falando da Terceira Guerra Mundial. Aí o Putin fala assim, se ele fizer isso, nós vamos entrar aqui numa destruição, num apocalipse. O Vladimir Putin falou isso. Vai ter um apocalipse, ou seja, nós vamos lutar contra a OTAN. Mas o Macron, na surdina, estava comprando gás e petróleo da Rússia. O Macron veio aqui, ele fala de proteção da Amazônia, mas ele acaba com toda a vegetação da África explorando níquel em vários países africanos. Então, enquanto nós formos guiados em termos de chefes de Estado, de homens que falam para o mundo, governança global, que fazem um jogo duplo, que eles trabalham muito com o jogo ambíguo, que ao mesmo tempo que eu estou a favor da democracia, mas eu destruo a democracia em nome da democracia. Que eu estou a favor da vida, mas eu destruo a vida, aprovando leis que são anti-vida. Então, enquanto nós vermos isso, vai ser difícil. Agora, respondendo você diretamente, se o Donald Trump entrar, uma declaração dessa do presidente brasileiro, os Estados Unidos são um grande parceiro do Brasil, econômico, de inteligência, de defesa. Isso vai ser um problema, porque o Donald Trump vai ter outra linha de conversa. O Donald Trump vai ter outra linha de conversa, ele vai ter outra postura, sem endeusar qualquer homem. Eu não sou muito fã do Donald Trump, mas a política dele é muito mais clara do que esse jogo duplo e ambíguo dos democratas nos Estados Unidos. Lembrando, eu estou citando os Estados Unidos porque eles são a polícia do mundo, os garantidores da ordem. Os Estados Unidos fizeram
força para o presidente atual do Brasil ser eleito, enviando inclusive diretor da CIA para cá no período eleitoral, fazendo pressão sobre o antigo governo, utilizando os meios de comunicação. Isso aí é fato público, é saber público e notório. Mas, ao mesmo tempo, o Irã atracou o seu navio de guerra, a maior frota de guerra do Irã, pediu para poder atracar no porto brasileiro. O Joe Biden ligou para o Lula e falou assim: não receba a guarda iraniana. Sabe o que o Lula fez? Recebeu. O primeiro-ministro de Israel, através do embaixador de Israel no Brasil, ligou para o Itamaraty e pediu: não receba a guarda iraniana, esse navio de guerra iraniano. Sabe o que o Lula fez? Ignorou Israel e recebeu. Então, ao mesmo tempo que o Joe Biden, que se diz defensor de Israel, é defensor do Lula. É defensor dessa esquerda que defende os partidos que apoiam o Hamas e o Hezbollah, que são anti-Israel. É um jogo duplo. Ao mesmo tempo que o Biden se diz defensor de Israel, logo que ele chegou ao poder, ele voltou a financiar a dita causa palestina. Em uma semana, 6 milhões de dólares rapidamente, em negociação. E também abriu linha de negociação para comprar petróleo da Venezuela, que é um país comunista, que o Donald Trump pressionou e fez duras sanções econômicas à Venezuela e outros países. Então, veja, se o Donald Trump entrar, se ele voltar, essas sanhas, essas declarações irresponsáveis e até beligerantes do Brasil terão consequências. Por enquanto, esses líderes de jogo duplo e hipócrita, que falam uma coisa e vivem outra, não vai acontecer nada no Brasil. Pode acontecer um míssil, um ataque ao Brasil, um atentado? Olha, isso não está muito distante de acontecer. Mês passado, a Polícia Federal revelou que destruiu uma célula do Hezbollah no Brasil. Do Hezbollah no Brasil. Eles queriam promover um atentado a uma sinagoga. Do Hezbollah. Quem foi que avisou a Polícia Federal? O Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel. E avisou: olha, nós rastreamos, são brasileiros, descendentes de libaneses, eles têm um histórico de ativismo pró-Hezbollah, e eles estão organizando algo. A Polícia Federal, ouvindo o Mossad, foi lá e prendeu na hora, que eles iriam promover um atentado terrorista em solo nacional. Um detalhe: há um circuito, Karina, e toda a nossa audiência, há um circuito das armas e das drogas. Eu até falo para o pessoal lá na nossa plataforma, na Abaplay. O circuito é o seguinte: drogas que vêm da tríplice fronteira, através do PCC, que vão entrar na Europa, e o PCC leva as drogas para a Itália, acessa a Europa através da Itália. A Itália distribui para toda a Europa. A máfia italiana distribui para a Europa. E outras máfias, assim como a máfia chinesa que atua na Europa. E atua também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a partir do México, na fronteira com o cartel de Sinaloa e por aí vai. Mas na Europa é com a máfia italiana. O que a máfia italiana faz? Distribui a droga para toda a Europa. O dinheiro, a máfia italiana desloca e compram compram armas poderosas, rifles, fuzis, compram do Hezbollah libanês. E o Hezbollah envia as armas para o PCC, envia as armas para o crime organizado. O crime organizado no Brasil, que atua no Paraguai, no Uruguai e por aí vai. É um ciclo do tráfico de armas e de drogas e de lavagem de dinheiro. E tem muita gente poderosa que sabe disso, sabe como a coisa funciona. Entende? Então esses caras estão alimentando, estão armando o crime. Por isso que eu falo, nossa guerra é outra, nossa guerra urbana está aí todos os dias. De onde vêm essas armas? Essas armas são russas, essas armas são iranianas, que o Hezbollah trafica. E aí atravessa vários lugares do mundo e chega aqui na fronteira do Brasil e alimenta todos esses grupos. Entende? Então, pode acontecer do Brasil sofrer um ataque de um míssil, etc. Não vejo por esses termos. Não levaria para esse aspecto. Mas um lobo solitário, um grupo, um homem, por exemplo, que invada um espaço, que Deus nos livre e nos guarde, né? Que o Senhor os confunda e toque na mente desses homens maus e os confunda, mas eles podem entrar num shopping, eles podem entrar num lugar e promover uma ação, né, em nome da defesa dos palestinos, ou seja lá o que for, que eles vão clamar, o que eles vão dizer, né? Mas fica claro que o posicionamento do Brasil
não é pela democracia, não é pelos países livres, não é pelos países que são por Israel. Agora não. Já foi antes. Agora o Brasil está fazendo esse jogo duplo, sabe? Está fazendo esse jogo duplo. Ele não condena os países que atacam Israel, mas condena Israel. Não chama o Irã de um grupo que mantém, um país que mantém, através do seu exército, a sua política para o Oriente Médio, que mantém os grupos terroristas, ele não usa essa expressão. Eles falam de defesa legítima, que é uma defesa legítima. Mas não é só o Brasil, não. Né? Isso está na ONU, está em vários lugares que conseguem achar uma lógica por trás de todos esses ataques e ódio anti-Israel e antissemita no mundo. Né? Mas, enfim, é mais ou menos essa posição que o Brasil está. A gente está numa condição muito delicada. Podem vir sanções econômicas, né? Como já tem acontecido. O Brasil perder parceiros comerciais, logo que isso prejudica a balança comercial, isso prejudica a geração de empregos, isso prejudica o comércio internacional, a troca de tecnologia. Lembrar, gente, que isso é uma tapa na cara muito grande, é uma vergonha, porque quando teve a tragédia de Brumadinho, Israel mandou um grupamento de especialistas de salvamento para tentar recuperar o corpo das vítimas lá de Brumadinho, para ajudar o povo brasileiro. E o povo brasileiro tem o seu nome na história do Estado de Israel. Foi o voto e o trabalho de Oswaldo Aranha que garantiu a criação do Estado de Israel. Então é negar a história, é negar a proximidade que há entre Brasil e Israel historicamente, é negar a fé, inclusive, né? O Brasil é basicamente o maior país cristão do mundo. E negar o vínculo com a nação de Israel, isso é um crime histórico, é um crime de identidade, um crime do ponto de vista até da fé, da religião e tudo mais, entendeu? Rafael, diante, né, de todos esses acontecimentos, assim, e você fazendo uma leitura com os teus olhos bíblicos também, né, olhos da fé e com aquilo que você estuda, em que ponto da história, em que ponto da história bíblica nós nos encontramos? Tá. Nós estamos no que Jesus disse sobre as dores de parto. A comparação, a metáfora bíblica para o momento que precederia a volta de Cristo e o início dos grandes eventos proféticos, e aí eu falo da manifestação do anticristo, da marca da besta, né, os selos, as trombetas e a volta de Cristo, é claro que a ordem desses eventos muda de acordo com a linha escatológica. Eu sou pós-tribulacionista, então eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação, e ao final da última trombeta, a igreja será arrebatada, quando todo olho verá a volta gloriosa de Cristo e inicia ali o dia da vingança do nosso Deus. Essa é a minha concepção, mas nenhum problema com os irmãos que são que são mid, né? Que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, início da grande tribulação, logo ali no final de 3 anos e meio, né? Eu acredito que é o seguinte, daqui para frente, nós só veremos mais contrações das dores de parto, sabe? Vai intensificar. Porém, digo aos irmãos que essa ressalva eu faço para todo mundo, nós não devemos fazer escatologia de jornal, nós não devemos fazer escatologia ou entender a volta de Jesus por uma visão escapista. Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. Ele vai me livrar daqui, ele vai me livrar daqui. Quer dizer, a sua maior motivação é Deus te livrar da dor. Não é você participar da glória de Cristo. Lembrar que a glória de Cristo será plenamente revelada ao mundo na sua volta. Certo? Jesus ressuscitou, os seus discípulos viram ele de maneira gloriosa e não conseguiam sequer reconhecer o seu rosto. Foi assim com Maria. Maria estava conversando com ele, só quando ele fala, Maria, sou eu, porque ele está glorificado, a aparência dele já era diferente, ele estava glorioso. Ele, quando os discípulos estão reunidos naquela casa com medo, ele atravessa a porta, se apresenta aos discípulos, Tomé não acredita e tem que tocar em Jesus para acreditar. No caminho de Emaús, os 2 discípulos estão saindo, Jesus aparece, conversa com eles, os discípulos não reconhecem que é Jesus, só quando Jesus senta na mesa, faz a ceia, parte o pão, os olhos se abrem e eles dizem, Senhor! Ou seja, Jesus foi glorificado quando Deus zombou dos seus inimigos na cruz do Calvário, levando o Filho para morrer pelos nossos pecados. Ali, o plano de Deus se cumpriu. Mas Jesus será plenamente
ou seja, o que eu quero dizer é que o mundo verá plenamente a glória de Cristo quando ele voltar. E a igreja vai participar desta mesma glória, porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, nós participaremos dessa glória de Cristo e todo olho precisa ver essa glória revelada. Todo olho vai ver e todo joelho vai se dobrar. Os chifres dos poderosos do mundo serão quebrados. Os joelhos das nações, dos poderosos, dos reis da terra vão se bater. Grande será a agonia das nações no dia da vingança do nosso Deus e o bicho vai pegar quando ele voltar. Mas para a igreja, nós não devemos ter essa ansiedade ou medo, pedindo, Senhor, nos livra. Por quê? Nós não somos conduzidos pela mesma motivação do mundo. O mundo vê o medo, o mundo vê o caos e tem medo. O mundo vê a adversidade e tem medo. Nós estamos olhando para isso e percebendo o nosso rei está voltando e nós participaremos dessa glória. Então, eu sempre falo pro pessoal, troque a visão escapista, ele vai me livrar, ele vai me tirar, pela seguinte visão, o Senhor está vindo com toda a sua glória. E ele vai me guardar, ele vai guardar a sua igreja, assim como ele guardou Israel na tirada do povo do Egito, assim como ele livrou Israel. Tinha escuridão no Egito, mas não tinha no arraial de Israel. Tinha praga no Egito, mas não tinha no arraial de Israel. Assim será com a igreja. Assim como foi na tomada de Jericó, quando caíram as muralhas, nas voltas de Jericó, é uma sinalização, é uma sombra da grande tribulação. A igreja vai ouvir, é o som da trombeta, da última trombeta e do brado, da voz do arcanjo, como diz João no Apocalipse. Então eu acredito numa coisa. Nós estamos vendo agora um período de muita turbulência. E nós vamos experimentar ciclos de turbulência e calmaria. Nós estamos vendo hoje uma turbulência no Oriente Médio. Virá uma calmaria daqui a um tempinho. E essa calmaria vai significar com acordos de paz. Celebrando acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita, normalizações, calmaria, tecnologia avançando, o controle global avançando, o dinheiro mudando para ser um dinheiro em que as pessoas sejam facilmente mais controladas. E nisso nós vamos ter a percepção que um sistema de controle mundial está sendo construído, que será futuramente, não sei dizer se é 5, 10, 3, 20, 30 anos. Nosso trabalho não é de achismo, nosso trabalho é de olhar para os sinais e acreditar que fiel é aquele que prometeu, e vai se cumprir. Então eu vejo que nós vamos experimentar de dores intensas de contração, e as contrações vão dar uma espaçada, né? Vamos passar calmaria, e ondas de avivamento, de renovo, de despertamento. Deus chamando a sua igreja para restauração, chamando a sua noiva para o arrependimento, chamando a igreja para abandonar o evangelho fácil sem cruz, porque não existe evangelho sem cruz. Então, ondas de avivamento, de quebrantamento, de oração, de arrependimento. Inclusive, muitos muçulmanos se convertendo a Cristo, muitos judeus se convertendo a Cristo, depois desses períodos de turbulência, de crise e de guerra. Então, eu digo para você que nós estamos num tempo de contração de dores de parto. E daqui para frente, as dores só vão aumentar. Estamos na fase dos eixos se ajustarem. Quando eu falo eixo, eu estou me referindo ao eixo do anticristo. Esse eixo ele vai se ajustar, né? E na minha concepção, o Oriente Médio ainda vai fazer um 180 muito grande, inclusive encabeçado pela Arábia Saudita. Os árabes, os muçulmanos, vão ter uma representatividade no mundo como as pessoas nunca viram. A Europa está sendo tomada pelos muçulmanos. A Europa não é mais cristã. A Europa é ateia, a Europa é pagã, a Europa é muçulmana. E tem um número grande de cristãos, mas são cristãos que não são praticantes, que não defendem mais a sua fé e praticam um cristianismo liberal, que tenta hoje tomar o Brasil com pastores reformadores, né? Reformadores, eu não estou criticando nenhum teólogo reformador, mas eu estou falando de reformadores apóstatas, que inclusive querem atualizar a Bíblia, que dizem que a igreja é inclusiva. Esse é o cristianismo liberal que destruiu a Europa, que está tentando destruir os Estados Unidos, e que agora vem para tentar destruir a fé genuína dos brasileiros em Cristo. Então nós veremos essa mudança no Oriente Médio, encabeçado inclusive por grandes potências ali, como a própria Arábia Saudita.
Israel vai aumentar os laços de paz com a Arábia Saudita, assim como vai trazer outras nações do Golfo para esse acordo de paz. Vai surgir uma grande cúpula mundial com 10 países. De onde vai sair o anticristo? O anticristo vem dessa cúpula mundial com 10 países, que são 10 chifres, 10 homens poderosos, onde o anticristo será um chifre pequeno, que ele vai começar de modo desprezado. E aí ele vai quebrar 3 chifres, ele vai tirar o poder de 3, e aí ele se revela como um grande homem poderoso, alegando poderes sobrenaturais, etc. Né? Então nós estamos nesse período de muita contração. Esses espetáculos, essas explosões, esses eventos espantosos são para chacoalhar as pessoas, para que elas percebam que nós estamos nessas dores de parto, para que voltemos para Cristo e entendamos que esses eventos são cumprimentos proféticos. Queiram as pessoas acreditar ou não, mas são cumprimentos proféticos que avisam que as contrações são cada vez mais fortes daqui para frente. Nossa, e você entendendo, né, isso, tudo que a gente está passando, assim, você disse que não quer falar, né, quanto tempo, se é 5, se é 10, se é 30, né, a gente fica numa ansiedade, mas Todo mundo. todo mundo. Os discípulos também, Karina. Os discípulos também. Né? Quando Jesus saiu lá quando eles estavam diante do templo, olhando, os discípulos encantados com o segundo templo, né, aquele templo maravilhoso, Jesus falou assim, ó, vocês estão vendo isso aí? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí Jesus começa Mateus 24, né, Marcos 13, Lucas 21, o sermão profético, Jesus fala dos eventos finais, etc. E os discípulos perguntam, Senhor, nos dê uma data? Quando isso vai acontecer? Aí Jesus começa, a primeira frase de Jesus é, vigiai para que ninguém vos engane. Sim. Então, essa é a parte mais importante, estar vigilante para não ser enganado. Mas todo mundo tem essa dúvida. Quando? Né? Sim. E eu creio também que, por outro lado, aqueles que estão com, né, mais distantes do Evangelho ou que não querem enxergar, né, todos esses sinais como uma volta de Jesus, eu acho que eles aproveitam negativamente para pensar, olha, mas tem várias coisas para acontecer ainda. Então, Jesus está voltando, mas não é para já. Então, eu ainda posso continuar na minha vida do jeito que está. Quando estiver mais perto, daí eu vou pedir perdão, daí eu vou dobrar os meus joelhos. Por enquanto, eu vou viver minha vida como está, né? Mas eu quero falar para quem nos ouve que muitas vezes, né, Jesus está nos chamando a todo instante. E essa é uma visão muito limitante, assim, muito burra da gente deixar para buscar a Jesus só quando nós acharmos que estamos mais perto do fim né, dos tempos, ou do apocalipse, ou do fim das dores, porque quanto mais próximo a gente está dele, quanto antes a gente está, nós temos mais força, nós temos mais sabedoria para viver no mundo caótico que está, do jeito que está e vai piorar. Nós andamos mais retamente, erramos menos. Então, para você que está aqui nos ouvindo, que está longe, que acha que já ouviu falar sobre isso lá atrás, a minha avó falava que Jesus estava voltando, minha bisavó falava que Jesus estava voltando. Se você acha que ainda está muito longe, ou para você que acha que está perto, enfim, quanto mais rápido você cair em si e buscar a Jesus em arrependimento, e buscar direção na sua palavra, em buscar pelo Espírito Santo, mais você vai ter discernimento, sabedoria, força para passar por tudo isso, né? E para a gente estando com ele, a gente já acaba errando, porque muitas vezes a gente deixa o nosso lado carnal, às vezes, falar mais alto, as nossas vontades. Mesmo estando com ele, a gente está sujeito e a gente erra e a gente peca. Você imagina a gente estando sem ele. Imagina a gente deixando lá para quando a gente tiver, sei lá, com 90 e poucos anos, daí eu vou buscar, por enquanto eu vou beber todas, vou fazer tudo, sabe? Daí quem perde somos nós também, né? Pois a gente é uma visão Karine, muito a nossa vida é um sopro. A nossa vida é um sopro. Eu lembro, já contei acho que meu testemunho da última vez que nós conversamos, fizemos uma transmissão, que eu lembro, garoto sonhando em ser jogador de futebol, entrando para jogar no Fluminense, e no outro dia eu estava entubado, praticamente morto, respirando com auxílio de máquinas, 2 semanas.
A nossa vida é isso. É muita irresponsabilidade a pessoa viver aqui libertinamente, a pessoa viver aqui de modo irresponsável. Tem um poema antigo, muito antigo, que ele diz assim: Senhor, se eu te adorar por medo do inferno, lance-me no inferno. Se eu te adorar só com o desejo de ir para o céu, priva-me do céu. Mas se eu te adorar com o desejo de reconhecer e ver a tua face, por favor, não esconda de mim o teu rosto. A coisa mais extraordinária é você descobrir o amor de Deus. Quando você descobre o amor de Deus, a sua vida ganha um significado. É um significado de eternidade. Tudo que você faz pensando na eternidade. O que eu tenho aqui, Karina, o que a gente tem, o que você tem, nós temos 80, 90, os mais afortunados ou não, né? Porque a Bíblia diz que passou de 70 em enfado e cansaço. Mas 90 anos, vamos pensar assim, 100 anos. E a eternidade? A eternidade. Nós somos espírito que tem uma alma e habita no corpo. Esse corpo aqui passa. O espírito é eterno. Então as pessoas vivem aqui sem compromisso com a eternidade. E na eternidade haverá o ajuste de contas. E nós devemos caminhar aqui como quem ama o Senhor, porque o conheceu. Veja, nós somos sal para esse mundo, nós somos luz para esse mundo. Não dá mais para a gente viver distante da luz. Não dá mais para a gente olhar para esse mundo insípido, sem sabor, tão fútil, tão efêmero, tão passageiro, sem nos levantarmos todos os dias e falarmos: Senhor, eu quero ser sal. Senhor, eu quero ser luz. Eu quero brilhar para o perdido. Senhor, eu quero ser um instrumento para curar o ferido. Eu quero ser, Senhor, a pessoa que abre a porta para o filho pródigo voltar para casa. Eu quero ser esse instrumento. Eu quero ser um André que pega os 5 pães, os cestos, com 5 pães e 2 peixes, e leva até o Senhor para o Senhor levantar para os céus e multiplicar junto com aquele menininho ali que levou os 5 pães e 2 peixes. Senhor, eu quero ser um facilitador do teu reino. Então, todo mundo que assiste a gente tem que pensar no seguinte: você não tem um controle de eventos sobrenaturais. Você tem um controle da sua vida em alguns aspectos. Mas a eternidade está nas mãos de Deus. E você, como você vai participar e viver na eternidade, depende daquilo que você controla hoje. A sua saúde depende do que você controla, do que você come, do que você se exercita, do que você faz. A sua saúde mental depende de onde você convive, do que você lê, do que você ouve, do que você escuta. Assim, a sua saúde espiritual depende do lugar que você congrega, da palavra que você ouve, do louvor que você adora ao Senhor, que você canta para o Senhor, que alimenta a sua alma, das suas decisões de ouvir a Deus, de obedecer a Deus. Nosso compromisso tem que ser esse, com a eternidade. Eu sei que vai passar assim, ó, muito rápido, né? Fui moço. Hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. E eu nunca vi um Deus que foi fiel no passado, ele falhar no presente, ou tampouco não ter uma perspectiva para mim no futuro. Ele foi fiel no passado, ele é fiel no presente, e ele permanecerá fiel na eternidade. E mais, nós vamos governar com Cristo nessa terra. E Karina, no reino de Cristo tem hierarquia. Deus é justo. Algumas pessoas estão dizendo: na última hora eu aceito Jesus, beleza, você vai ser salvo. Só que no reino de Deus vai ter hierarquia. E sinceramente eu quero estar bem perto. Eu quero estar perto. Eu quero estar perto. Eu quero estar perto. Eu quero estar lá. Mas se eu puder estar mais pertinho ali, Senhor, eu quero dedicar minha vida, comprometer a minha vida. A Bíblia fala sobre galardão, né? A Bíblia fala sobre galardão. A recompensa e posição no reino que nós vamos ter, né? No reino de Cristo, nós vamos ter uma posição, uma recompensa. O Senhor vai recompensar os seus. Então a gente tem que ter consciência de que essa vida passa, mas tudo que a gente faz aqui terá um reflexo na eternidade, que é onde tem que está o nosso compromisso, né? E todo o nosso arrependimento, toda a nossa vida tem que ser focada nisso. Com certeza. Falando em tudo que você tem feito, Rafael, que eu tenho uma grande admiração, eu vejo o teu zelo, vejo a tua dedicação, o teu cuidado. Eu queria que você compartilhasse, falasse um pouco com as pessoas sobre o Abba Pai, né? Abba Play, Abba Play, que é o seu, né, a sua plataforma. A plataforma. Explica para o pessoal como funciona. Claro, claro. Obrigado, Karina. Eu também vejo o seu esforço, a dedicação, o seu empenho, né? Está sempre anunciando a Cristo, testemunhando, né, o seu amor por Jesus, suas decisões. Que o Senhor continue te guardando, te preservando, né?
te livrando das péssimas conexões que podem, de algum modo, ser uma estratégia do inimigo para causar vergonha, porque você é uma pessoa pública. Então, que o Senhor te preserve, te Amém. guarde, te dê sabedoria, te dê autoridade, em Amém. nome de Jesus. Ó, o Abaplay, ele é um sonho que nasceu da necessidade que eu vi de ter um espaço de orientação, de instrução, né, em principais temáticas deste tempo que nós estamos vivendo. O Abaplay, ele é uma plataforma de ensino, né? E lá a gente ensina através de aulas ao vivo, de documentários, com e-books, com áudio, com live. Lá tem documentários autorais, né? As pessoas assistem no aplicativo, assistem no site. E agora nós estamos, Karina, reformulando tudo. Vai ter o aplicativo de TV. Nós fizemos um contrato com uma grande empresa de filmes. Então, as pessoas pensem aí nos maiores filmes cristãos. Nós vamos ter no Ai, Abaplay. que bom. Vamos ter uma área dedicada à criança, né? À criação de filhos. Vamos ter uma área dedicada à família e casamento, com cursos para as pessoas. Lá tem os meus cursos, inclusive nessa semana agora eu estou lançando um curso de geopolítica do Oriente Médio para orientar as pessoas sobre esse assunto. Então lá é um ambiente de ensino, mas nós ensinamos com esse tom de streaming, né? De streaming. Então, o nosso desejo aqui, os nossos irmãos em Cristo pensem assim, poxa, eu queria assistir um filme cristão, mas eu não queria ficar procurando essas plataformas, tem um monte de porcaria ideológica, coisa que não vai fazer bem para mim. Eu sei que tem uma plataforma que é o Abaplay. Ah, mas eu também queria fazer um curso sobre como eu criar meu filho, eu queria fazer um curso sobre fé, eu queria fazer um curso sobre geopolítica, um curso de escatologia. Tem lá no Abaplay. Eu Uhum. queria assistir uma aula sobre escatologia, tem lá. Uma aula sobre cultura, sobre história, tem lá. Então o Abaplay ele foi construído para isso, para facilitar, né, tanto para ministros cristãos, né, influenciadores que queiram estudar, estarem mais respaldados, quanto para irmãos nossos que queiram assistir filmes, documentários, séries. Já já nós vamos liberar isso lá. Então, é uma plataforma dedicada ao ensino e à orientação dos nossos irmãos, né? Lá tem pessoas que não são cristãs, Uhum. né? Mas que a cada dia eu tento convertê-las a Cristo com orientação, com ensino, mas amam, né, o discipulado, amam ouvir a palavra, amam as instruções, são pessoas atentas, despertas, estão a um passo realmente de decidir por Cristo. É um número muito pequeno, mas também estão lá. Enfim, todos são bem-vindos. Se alguém que está assistindo quiser acessar, é www.abaplay.com.br, aba com dois Bs de papai, né? abaplay.com.br. A pessoa pode ir lá fazer sua assinatura e nos acompanhar. Lá toda semana tem vídeo novo. E os vídeos do YouTube, você ainda tá no canal do YouTube também, Sim, né? Então, no tô lá. YouTube, É no um Instagram, trabalhão. em todos os cantos. É um trabalhão. O pessoal sabe assim, como que você consegue? Nem eu sei. Ah, Conto com muita ajuda da minha esposa, que ela também tem um trabalho de escatologia muito forte. A âncora do canal dela é escatologia. Eu aprendo muito com a minha esposa. Ela qual é o estuda grego, canal dela? bíblico. Qual é o canal dela? Mari Garcia. Mari Garcia Bittencourt. Ah, eu não, Aqui na minha não bio, assisto, eu vou passar a seguir. Não conhecia também. sim. Ah, que bom. Aqui na minha bio tem eu marquei lá o arroba dela, o Instagram dela, e lá tem uns links dela. A área dela é escatologia, ela domina a escatologia. E eu, assim, conto muito com a ajuda da minha esposa nessa área, porque vou tocando ali as duas áreas, geopolítica, história, cultura, escatologia, com o apoio dela. Lá temos cursos também de escatologia lá, graças a Deus, né? Tem curso de escatologia. Então eu conto com o apoio da minha esposa, mas o canal continua lá, Rafael Bittencourt Oficial lá no YouTube. E se o Senhor permitir, a gente chega a 1 milhão de inscritos já já. Glória a Deus. E eu estou te esperando no Glória a Deus. podcast, ó, esse convite. Toda semana, gente, eu faço esse convite para ele no podcast. É Mas ele verdade. mora em São Paulo e tem toda essa agenda aí cheia de gravações. E eu também tenho as datas que eu posso, as que eu não posso. Então, a gente ainda não encontrou, mas enquanto isso, nós estamos aqui juntos de É outra forma, conseguindo. Mas o verdade. pessoal pede sempre você lá. Você já sabe que o dia que você estiver em São Paulo e tiver um tempo ali, ó, você vai lá no nosso, tá bom? Pode deixar. Vou sim, com prazer. Eu que estou devendo, mas eu vou sim. Rafael, eu queria finalizar a nossa live. Primeiro, agradecer demais, demais o teu tempo. Como eu disse, a tua dedicação. Sei que você tem muito trabalho, você está sempre buscando informações para trazer um conteúdo de qualidade em tudo que você faz. Mas eu quero agradecer por você ser tão fiel à palavra, por você Amém. escolher
como a tua base fundamental de tudo isso. A gente sabe que todos os fatos políticos, históricos são tão importantes, mas nada é mais importante do que aquele quem nos chamou para levar as boas novas. E você tem conseguido fazer isso, juntar a tua expertise, o teu conhecimento, o teu trabalho com a base sólida, né? Com os seus valores cristãos. Então, eu fico feliz. Você é uma pessoa a qual eu confio, assim, de olhos fechados para ver o que você está falando. Eu me interesso, eu aprendo muito. Então, é uma honra para mim poder compartilhar com os meus seguidores do teu conhecimento, da tua vida, do teu testemunho. E espero, né, que o teu ministério alcance muitas vidas mais para Jesus, libertando o povo de Deus, chamando aqueles que não são para mais perto do Senhor, para que venham a conhecer esse amor que a gente conhece, essa proteção, essa torre segura, né? Esse Deus que realmente não falha com aquele quem é justo, que ele não tira a mão daqueles que desejam ser salvos por ele. Ele está sempre ali. Nós passamos por lutas, passamos por guerras nas nossas vidas, mas ele não nos deixa. A gente é o nosso clamor, ele atende, no nosso desespero, ele vem para nos acalmar, ele é aquele que nos dá força quando estamos fracos, ele é aquele que nos dá luz quando achamos que estamos na escuridão. Ele está sempre ali por nós. Então, que você continue firme, firme e forte nessa caminhada. Por mais que você tenha que passar por tantas coisas que todos nós passaremos, que você esteja aí de cabeça erguida, cada dia mais fortalecido pelo Senhor. Que você avance, 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 com asas, como águia, por todas as nações, por onde sua voz chegar, por onde os seus vídeos chegarem, que você alcance muito longe, muito alto, até você encontrar com Jesus no céu, assim como nós encontramos. Aleluia. Amém. Amém, viu? Muito glória a Deus. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço, Karine. Eu iria pedir para você fazer uma oração também, para nós finalizarmos. Você ora tão bonito também. Amém, amém. Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração em expectativa, olhando para Ti. Amém. O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde pode me vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, nós temos um conselho, devemos olhar para Ti, elevar a nossa cabeça, erguer os nossos olhos, Amém. Porque Tu estás acima, Senhor. Tu estás acima de toda guerra, Amém. Tu estás acima de toda aflição, Tu estás acima de toda ansiedade, Tu estás acima, Senhor, de todo problema da vida, porque Tu és eterno. E nós olhamos para Ti nesse momento, ó Senhor. Amém. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade. Amém. Senhor, nós nos curvamos diante da Tua soberania. Amém. O que são os homens, Senhor? O que são os planos dos homens poderosos? Senhor, o que é um coração belicioso, uma mente beliciosa, Senhor, disposta a fazer guerra? O que é essa mente diante da Tua, que é eterna? Nós adoramos a Ti, Senhor, que é o sim, o amém. Nós adoramos a Ti, Senhor, que é Deus, não só de Israel, mas é Deus do Brasil. Tu és o Senhor das nações. Amém. Tu és, Senhor, soberano dos céus e da terra. O salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há. Por isso, Senhor, nós nos curvamos à tua soberania. Nós declaramos, tu tens o cetro, Senhor. Tu tens o controle das nações. Tu és o Senhor das nações. Na tua mão, Senhor, está a espada. Tu és o Deus de justiça. Tu és o Deus que nada fica oculto aos teus olhos, Senhor. Assim como a nossa vida agora também está nas tuas mãos, porque nós confiamos a nossa vida a Ti, confiamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Senhor, eu te entrego cada casa, cada família. Nós não aceitamos ser reféns de péssimas notícias. Nós não aceitamos conduzir a nossa fé por notícias distópicas, por notícias de caos no mundo. Nós decidimos balizar, guiar a nossa fé olhando para a cruz do Calvário e vendo, Senhor amado, que a cruz está vazia e o Senhor venceu a morte. E assim,
Como o Senhor venceu, eu declaro, os teus filhos também vencerão. A tua filha Karina, Senhor, também vencerá. Todos aqueles que estão nos acompanhando, olhando para ti, são mais do que vencedores, Senhor. Agora, Pai, eu declaro sobre cada vida que está olhando sobre isso, está sendo tomado pelo medo. Eu repreendo agora todo espírito de medo. A tua palavra diz que o Senhor não tem nos dado espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de intrepidez. Aleluia. Que os teus filhos sejam guiados pelo teu Espírito Santo. E o primeiro sinal daquele que te conheceu, que é guardado por ti, é a paz que está acima de todo entendimento. Ainda que o mundo não compreenda, nós sabemos que temos paz, porque estamos em ti. Senhor, agora neste momento, eu abençoo a Karina, eu abençoo os seguidores dela que estão aqui, eu abençoo a igreja que ela congrega, eu abençoo, Senhor amado, a família dela, eu abençoo as pessoas que estão no círculo íntimo, as pessoas que trabalham no podcast, as pessoas que trabalham direto e indiretamente com ela. Eu declaro que cada vez mais e mais a tua filha será canal de bênção, de luz, de salvação para cada vida, cada família. Amém. Senhor, abençoo cada pessoa que passou por essa transmissão e que ainda está aqui conosco, aqueles que ainda não se declararam como Senhor e Salvador, possam aproveitar essa chance agora, porque pode ser a última, Senhor. E todos aqueles que estão conosco nessa oração, que não entregaram a vida a Cristo ainda, possam declarar com a boca e crer com o coração que Tu és o único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Pai, nós te glorificamos e oramos também pela paz de Jerusalém, como a tua palavra nos ensina e nos orienta. Senhor, que eles possam se arrepender e voltar-se para ti, que esse arrependimento traga uma paz eterna, que é aquela convicção de que moraremos contigo eternamente, pois o Senhor preparou uma morada eterna para aqueles que creem em ti. Obrigado, Pai. Nós glorificamos o teu nome neste momento. Oramos agora em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Rafael, que você tenha uma semana de paz, uma semana de muita força, de bênçãos, que você consiga desenvolver tudo aquilo que o Senhor já preparou para essa semana, com maestria, né, atento e sensível à voz do Espírito Santo, aquilo que o Senhor vai te guiar em todo o tempo, que você seja conduzido por Ele. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Um beijo em todos. Amém. Tchau, tchau.